Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu queria começar esse vídeo mandando um grande beijo. Eu queria mandar um grande beijo para uma amiga minha, que é a Luana Silva, que ela mora em Salamanca, na Espanha, e que ela é uma grande conhecedora da palavra de Deus, certamente, e que é uma pessoa que tem muitos ensinamentos. Quem sabe um dia a gente não tá mais pertinho para conversar sobre tudo isso, não é, Luana? Beijo, querida, que Deus esteja com você, te abençoando. Certamente Ele está te presenteando com todas as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, tá? Eu fico muito feliz aqui de longe, acompanhando e torcendo. A gente vai dar continuidade à série de vídeos que a gente estava fazendo, contando a história de Davi, através dos livros de Samuel 1 e 2. A Sandy tá por aqui, aí ela tá rugindo, de vez em quando ela vai vir aqui, não estranha, tá? Hoje eu senti um pouco de dor, então eu não tô lá no meu quarto, na mesa, e aí eu tô aqui no sofá e coloquei um apoio na perna, então por isso tô segurando o tablet, vai movimentar e tudo mais. A gente tinha parado no nosso último vídeo que a gente tinha gravado sobre a história de Davi, falando sobre o reinado de Saul, que Deus não estava mais satisfeito com o reinado de Saul porque ele tinha feito promessas que não tinha cumprido, e promessas desrazoáveis, né, que não dava mesmo para cumprir. E Deus tinha percebido que Saul já não tinha mais as qualidades que um rei precisaria ter. E Deus já tinha um novo escolhido. Então Deus pediu ao profeta Samuel que fosse até Belém e Deus disse a Samuel que já tinha um escolhido e que fosse até Belém. Mas Deus o advertiu que quando ele fosse até Belém procurar a família de Jessé, que era um dos filhos de Jessé, que ele não observasse, não considerasse a aparência nem a altura, porque ele, como Deus, ele não vê como os homens que vê a aparência. Deus vê o coração. Então Deus já fez essa advertência para que Samuel não tirasse nenhuma conclusão precipitada. E Samuel, como era profeta, filho de Ana, Ana fez a promessa e cumpriu, né? Ela não tinha filhos, fez uma promessa que se tivesse filhos daria esse filho para Deus. E Deus recebeu Samuel e fez dele profeta. E Samuel passou a obedecer todas as ordens de Deus. E a vida de Samuel era assim: Deus dizia vai e Samuel ia. Mesmo que fosse onde fosse fazer, e Samuel ia. Então Samuel foi a Belém. E quando chegou na casa de Jessé, os filhos de Jessé estavam reunidos, mas faltava um. E aí Samuel chegou e disse: Senhor, é um desses? E aí Deus disse: não. E aí Samuel disse: pai, tá faltando um dos filhos? E os irmãos já foram dizendo, né? Mas ele, desdenhando Davi, mas ele é o mais novo e também ele é só um pastor de ovelhas. Agindo, sabe como? Como os irmãos de José, que desdenhavam José, que fizeram de tudo para atrapalhar a vida de José, porque José estava predestinado a um grande futuro e eles tinham muita inveja. Os irmãos de José tinham uma inveja de José. Então, da mesma forma, os irmãos de Davi agiram isso, assim, desdenhando Davi. Mas Samuel disse: vamos aguardar então o mais novo chegar. E quando Davi chegou, Samuel perguntou ao Senhor: Senhor, é este? E Deus disse: sim. Então, Samuel ungiu Davi para que ele futuramente recebesse o Espírito Santo, porque a vida dele passaria por muitas turbulências, muitas tribulações, muitas tempestades, e ele precisaria conversar com o Espírito Santo, ele precisaria receber mensagens de Deus, para Deus orientar Davi sobre o que fazer diante das adversidades. Davi foi ungido para receber o Espírito Santo, mas ele não recebeu a revelação naquele momento. A família de Jessé também não recebeu. Todos sabiam que aquela família estava recebendo a visita do profeta Samuel, significaria algo muito importante, porque ele era o profeta, era quem conversava com Deus, era ungido, ele recebia o Espírito Santo. Porém, Samuel foi orientado por Deus para não fazer a revelação. Samuel partiu, ninguém ficou sabendo. Todos continuaram tendo a sua vida normal. E o rei Saul,
ele estava perdendo muitas batalhas, Deus não estava mais satisfeito com o reinado dele, todas as batalhas que ele ia, ele estava perdendo, o exército de Israel estava ficando cada vez menor, passou a recrutar mais soldados, inclusive os irmãos de Davi foram recrutados como soldados para o exército de Israel. Davi não foi. Talvez pela estatura dele, pela aparência dele, Davi não serviu, não foi recrutado para servir ao exército, continuou pastoreando suas ovelhas. E nós falamos aqui que ele tocava harpa, né? E o rei Saul, ele foi atormentado por um espírito maligno e disseram que a música faz bem ao espírito e que afasta os sentimentos ruins, os espíritos ruins, que a música faz muito bem, né, a alma. Então aconselharam que souberam de Davi, que tocava muito bem harpa, e aconselharam que o chamassem para ele tocar para o rei. A partir daí, Davi passou a tocar para o rei, e com isso, Davi passou a ter acesso direto no palácio ao rei. Davi entrava, conhecia os guardas, Davi tinha acesso direto ao rei. Era querido pelo rei, inclusive, porque Davi fazia muito bem ao rei. Mas ele era humilde e sabia qual era o lugar dele, certo? Só ia ao palácio quando era chamado. Tudo bem. O exército de Israel foi cercado pelo exército filisteu. E o exército filisteu estava em maior número e ainda por cima contratou um guerreiro muito forte, um gigante, Golias. E Golias não perdia batalhas, pelo menos era a fama dele, que até então ele estava invencível. Então o exército de Israel ficou apavorado. E o Golias, ele lançou um desafio para ele não fazer uma carnificina, não matar todo o exército de Israel. Ele lançou um desafio: lutar contra um único soldado. Um único soldado, um único guerreiro do exército de Israel. E se esse guerreiro matasse ele, Golias, todo o exército filisteu, todo o povo filisteu seria escravo de Israel. Porém, se Golias imaginava que, presumiu que isso não aconteceria, por tudo, né? Pela força dele, pela aparência, pelo histórico dele. E se o guerreiro de Israel vencesse Golias, o povo de Filisteu é que seria escravo do povo de Israel. Do contrário, se Golias vencesse, o povo de Israel seria escravo do povo filisteu, ok? Então, os irmãos de Davi estavam lá no acampamento, o exército filisteu cercou o acampamento e o rei Saul estava desesperado. O pai de Davi queria saber notícias dos irmãos. Chamou Davi, que estava cuidando das ovelhas, e pediu que ele fosse até lá ao acampamento e também levasse a comida preferida dos irmãos e trouxesse notícias para o pai, que já estava desesperado. Davi foi, muito feliz, levando comida para os irmãos. E aí, quando chegou lá, sondou a situação, soube do desafio que Golias tinha lançado, soube da situação que o exército de Israel estava desfavorecido e que do gigante Golias, enfim. E quando Davi chegou diante dos irmãos, os irmãos logo ficaram assustados. Davi, o que tu fazes aqui? Vai embora daqui, Davi. Os irmãos conheciam as qualidades de Davi, sabiam que Davi era pastor de ovelhas e sabiam que diuturnamente um pastor de ovelhas tem que matar animais maiores para defender as ovelhas. Então Davi matava leões, matava ursos, lutava contra esses animais para defender as suas ovelhas, coisa que os irmãos dele não tinham coragem de fazer. Não tinham coragem de ser pastor de ovelhas. E Davi fazia. E Davi não saía por aí bravando isso, né? Dizendo, inflamando o ego que ele fazia, que lutava, que isso não. Ele era humilde, ele fazia o feito dele, mas ele era só um pastor de ovelhas, assim era a fama de Davi. Ok. Os irmãos começaram a falar, Davi se colocou, tinha coragem e ousadia e reconhecia as forças e as qualidades que ele tinha. Então os irmãos sabiam que Davi ia se colocar para lutar contra Golias. E começaram a dizer que Davi não tinha a menor chance, que isso, que aquilo. Sabe aquelas pessoas que estão próximas a gente e que quando veem que você tem a capacidade de fazer alguma coisa e você verbaliza que vai fazer, elas começam a secar o teu balãozinho? Elas começam a ver em você uma luz brilhar e elas querem apagar? Então foi isso que os irmãos de Davi quiseram fazer. Mas Davi não deu ouvidos. E Davi fez o quê? Foi direto ao rei.
Porque ele tinha acesso livre ao rei, porque ele entrava no palácio. Ele entrava no palácio para tocar harpa para o rei quase que todos os dias. Então ele foi direto ao rei e olha o que ele disse ao rei. Teu servo está aqui, e teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim um urso, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Teu servo poderá matar esse guerreiro. Aí, o rei Saul perguntou o que fazia Davi acreditar nisso, e Davi disse: o Senhor já me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Ora, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar e ter fé em Deus, porque Deus nos deu muitos livramentos em toda a nossa vida. Em toda a sua vida, você vai ver quantas vezes Deus lhe deu livramentos. Você nem imagina quantos livramentos Deus já lhe deu. Às vezes, quando uma pequena coisa acontece com você, é porque Deus está dando livramento de uma coisa maior. Sabe quando você machuca uma coisa pequena? Ou quando você quase cai, quase isso, quase aquilo. Ou mesmo quando você enfrenta uma situação difícil. Deus te livrou disso no passado. Deus está com você. Você precisa acreditar em Deus. É só isso que Ele quer. Que você confie, acredite e Ele vai te dar o livramento. E sabe por quê? Davi vai dizer lá na frente. O rei Saul preparou uma armadura para Davi, para que Davi não fosse lutar com Golias de qualquer jeito. Mas Davi não estava acostumado a usar aquilo, nem a usar armas. Então Davi disse: não, eu não quero nada disso. Eu quero mesmo ir como eu luto com os leões, como eu defendo as minhas ovelhas, com um saco de pedras. E aí Davi foi. E quando Davi chegou diante de Golias, Davi foi. Ele não se sentiu humilhado, mas na verdade todos debocharam de Davi. Golias debochou de Davi, o exército filisteu debochou de Davi, até o povo de Israel debochou de Davi, os irmãos de Israel, os irmãos de Davi debocharam de Davi. Ora, quem mais? Os irmãos que eram mais próximos debocharam de Davi. Davi não deu ouvidos, não deu ouvidos. Isso é tão importante e a gente perde o nosso tempo dando ouvidos ao que não deve, né? A histórias, a coisas que nós não devemos dar ouvidos, tá? O que nós precisamos é reconhecer as nossas forças, saber das nossas fraquezas, saber das ameaças, que Golias era uma grande ameaça, mas também reconhecer uma oportunidade. E Davi reconheceu ali uma grande oportunidade. Ele sabia das forças dele e ele tinha uma fé imensa, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. Então, naquele momento, que enquanto Golias debochava de Davi, Davi disse que naquele momento Deus entregaria Golias nas mãos de Davi. E Davi disse, profetizou: todos os que estão aqui vão saber hoje que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, né? Não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha não é nossa, é do Senhor, e Ele entregará todos vocês, filisteus, em nossas mãos, ao povo de Israel. Então, em 1 Samuel 17:47, você vai encontrar essa passagem. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. A gente precisa ter entendimento disso. A Sandy está aqui querendo cafuné. Bom, a gente precisa ter entendimento disso. Davi, ele se tornou rei de Israel, teve uma longa jornada até chegar lá, até talvez para ele conquistar todo o povo de Israel, passar por muitas provações. Eu ainda não tenho esse entendimento para explicar para vocês porque que nós temos que passar por algumas situações. Mas até Davi teve a oportunidade, Deus deu para ele uma dinastia. Ou seja, o filho de Davi também foi rei de Israel, o filho Salomão. Deus disse, Davi, tu fez tanto, tu me honrou tanto, porque desde o princípio, quando ele ainda nem era rei, ele já dava a vitória a Deus.
E ele já dizia: a vitória, quem me defendia dos leões e dos ursos era Deus que me livrava. Então Deus vai me livrar e vai me ajudar a derrotar Golias. E vai derrotar Golias por mim, eu só sou um instrumento. E ao filho de Davi, Salomão, Deus disse: Salomão, tu tens, em nome de Davi, tu tens direito a escolher todas as riquezas que tu quiseres. E sabe o que Salomão escolheu? Escolheu ter sabedoria. Ele disse que de todas as riquezas que Deus desse a ele, ele queria uma única, sabedoria. E o rei Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, que é um livro lindo, 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 bem curtinho, que dá para você ler rapidinho. Mas que é bom a gente ler bem devagar, que é pra gente ter um entendimento melhor e ler muitas vezes. E aí em Salomão, em Eclesiastes 9:11, nós vamos encontrar uma passagem que vai confirmar isso que Davi diz, que a vitória é de Deus, certo? Que a batalha é de Deus, que é o que o padre Fábio de Mello também já diz. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória é dele a vitória, né? Vai naquela música, naquela canção. Em Eclesiastes 9:11, Eclesiastes vai dizer: nas minhas investigações debaixo do sol, vi ainda que a corrida não é para os ágeis, nem a batalha para os bravos, porque se a batalha fosse para os bravos, quem teria vencido aquela batalha seria Golias e não Davi. Nem o pão para os prudentes, nem a riqueza para os inteligentes, nem o favor para os sábios, porque todos nós estamos à mercê das circunstâncias e da sorte. O que nós precisamos entender é que quem nos dá o livramento, quem nos dá a batalha, a vitória, tudo isso é Deus, tá? A batalha é de Deus, é Ele quem vai nos dar a vitória. Nós precisamos entender isso. E quando nós internalizarmos e acreditarmos de verdade, nós não vamos ouvir aquela pessoa que fica secando o nosso balãozinho. Nós vamos seguir em diante. Vamos respeitar as pessoas, mas inclusive pode ser quem for, nosso parente, quem for que estiver secando o nosso balãozinho, nós não vamos dar ouvidos. E foi o que Davi fez. E Davi derrotou Golias. Davi foi lutar com Golias e ele usou as pedras que ele usava e com uma pedrada só ele matou Golias. E depois ele subiu em cima de Golias para ele ter certeza que ele iria morrer. Ele não tinha armas, então ele puxou a espada de Golias e degolou a cabeça de Golias. E assim, Davi foi ovacionado. Ele foi ovacionado pelo exército de Israel e foi temido pelo exército filisteu. O rei Saul colocou Davi à frente do exército de Israel e a partir de então Davi ia para todas as batalhas, até porque o rei Saul que era à frente do exército, o rei Saul não estava vencendo batalhas, então ele colocou Davi. Davi passou a vencer todas as batalhas, mesmo quando o exército de Israel ia em menor número. E o povo criou um trocadilho, porque Davi ele passou a ser admirado pelo povo de Israel e passou a ser temido pelo povo inimigo. Então, criaram um trocadilho. O rei Saul, que era rei, matou milhares. Davi, que nem era rei, matou dezenas de milhares. Isso tudo, o rei Saul já sabia que Deus não estava desgostoso com o reinado dele, que Deus estava desgostoso com o reinado dele. Então ele começou a pensar: será que é Davi o escolhido de Deus? Porque Davi está indo para todas as batalhas e está conquistando tudo. Davi está conquistando glórias, 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 conquistas, 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 batalhas, batalhas. Então ele passou a ter o quê? Inveja. O rei Saul passou a ter inveja de Davi e passou a Davi, ele conquistou inclusive a amizade e a admiração do filho do rei Saul. Jonatas, que era o filho mais querido do rei Saul e também que era um bravo guerreiro, admirava mais a Saul admirava mais a Davi do que ao próprio pai, que era o rei Saul. Então, mas não foi só por isso, na verdade, não era pela amizade de Jonatas que ele passou a ter inveja, era na verdade pelo trono, que ele não queria perder para Davi. Então, ele viu em Davi que Davi era o escolhido. Ele percebeu que Davi era o escolhido. E aí ele passou a perseguir Davi. Uma perseguição implacável. E Davi, ele mostrou mais uma virtude, que foi a lealdade.
mesmo ele sendo perseguido, perseguido, o rei Saul reunia todos os seus homens para perseguir Davi, para matá-lo. E Davi mostrou quanto ele era leal. Ele fugia. Ele percebeu tudo isso e ele fugia das armadilhas, enfim. Mas foi um momento de muita tribulação e ele teve que mostrar a lealdade dele, que ele era servo, mas ainda assim o rei Saul só estaria satisfeito quando ele matasse Davi, porque ele achava que matando Davi o trono dele estava seguro. E Davi teve por duas vezes o rei Saul em suas mãos durante essa perseguição e ele não matou. Ele teve chance de matar Saul. Ele poderia ter matado o rei Saul em própria para se defender, né? Para se defender em troca da defesa da sua própria vida. E o rei e Davi não fez isso, não matou. Mas essa história dessa perseguição e essa demonstração de lealdade, que é mais uma virtude que Saul teve, de não derramar o sangue do Senhor dele, a quem ele devia obediência, que Saul era muito obediente, Davi era muito obediente ao rei Saul. Então, tudo isso eu vou contar em um outro vídeo, tá bom? Essa lealdade e a perseguição, que nós também sofremos perseguição no nosso dia a dia e que nós também devemos entender que nós devemos obediência às pessoas, tá? Mas até que ponto a gente tem que ser leal? Bom, tudo isso nós vamos falar em um outro vídeo. Eu mandei um beijo para Luana Silva, Luana, que é uma amiga minha que mora na Espanha, em Salamanca. Luana, querida, um grande beijo, eu adoro você. E eu não vejo a hora de encontrar você e a gente poder conversar de todas essas histórias também e outras, né? Quero que você me conte tudo sobre a Europa, que eu tenho muita vontade de conhecer um dia, quem sabe. Um beijo para todos vocês que estão me acompanhando, que estão assistindo os vídeos. Se quiserem, pode compartilhar. Se quiserem curtir. Não, às vezes as pessoas têm vergonha de falar sobre a Bíblia e de curtir, de demonstrar interesse. Eu acho que não é motivo disso, tá? Mas essa é uma opinião minha. Você pode ter a sua e eu vou respeitar, ok?